Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que você faz quando está preocupado, ansioso, aflito? Em momentos, em dias ou em tempos de apreensão, de tristeza, de temor quanto ao futuro, de incompreensão, de rejeição, de ingratidão, de doença, o que você faz? Sabe qual é a sugestão de Deus a nós? O que lemos nos versículos 6 e 7 de Filipenses 4. No versículo 6, nós encontramos uma primeira ordem: decida não andar ansioso. Perceba que o versículo começa com uma frase bem clara: não andeis ansiosos, ou não fiquem preocupados por coisa alguma. Como assim? Seria errado planejar a aposentadoria, assinar um seguro de vida, ou pensar em que escola matricularemos os nossos filhos? E o nosso emprego? Será que nós não temos de pensar no que faremos na segunda-feira lá na empresa? E no almoço de domingo, será que eu não tenho de pensar no que eu vou cozinhar? Não é sobre esse tipo de preocupação que Paulo está falando aqui, claro. A questão não é em relação ao planejamento quanto ao futuro ou sobre pensarmos em como iremos cumprir as nossas responsabilidades. Essas coisas são boas e incentivadas pela Escritura. A proibição aqui está no fato de vivermos tão preocupados com o futuro que mesmo que já tenhamos feito planos para ele, o que é uma coisa boa, nós vivemos aflitos, como se o sucesso de amanhã dependesse inteiramente do nosso esforço de hoje. No final das contas, viver ansioso é o mesmo que viver desesperado, como se o futuro fosse incerto, como se ninguém estivesse no controle das coisas e tudo dependesse de nós. Por isso é que nós nos preocupamos e nos consumimos. Nós ficamos desesperados, nos perguntando sobre como será o amanhã. E se isso não acontecer? E se tal pessoa falhar? E se eu falhar? E se? Isso é ansiedade. Ou seja, ansiedade é o oposto de confiança em Deus. E se é assim, então ela não é a mesma coisa que medo ou dor. O medo é legítimo para quem está vulnerável e a dor é consequência natural de sermos mortais. Mas, em termos bíblicos, a ansiedade é uma escolha tomada com base na desconfiança. Desconfiamos de que Deus irá dar um jeito no problema de amanhã, e então nós passamos a nos consumir como se tudo dependesse de nós ou da resposta que nós daremos a esse problema. Mas todos nós sabemos e concordamos que a ansiedade nunca ajuda. Quem é que sente prazer em ser ansioso? Quem é que gosta disso? Quando o assunto é resolver os problemas que nos afligem, a ansiedade não ajuda muito. Pensar nos sis da vida não move uma palha quanto ao futuro. Pelo contrário, só atrapalha o nosso presente, porque se nós estamos ansiosos, acabamos vivendo só pensando nos problemas de amanhã, que estão longe, e deixamos de encarar os problemas de hoje, que estão aqui perto. Há alguns exemplos. Por exemplo, sofrer pela possibilidade de que o seu filho pode ficar doente amanhã. Não fará o jantar dele hoje. Encher a cabeça com o temor de perder o emprego amanhã não vai te ajudar em nada em cumprir as tarefas que o seu patrão está te pedindo hoje. Enfim, só se preocupar com o futuro não te faz vencer o presente. Por isso, Paulo nos exorta: não andem ansiosos por nada. Na verdade, você precisa parar um instante e pensar: que motivos eu tenho para andar ansioso? Será que alguma vez na vida Deus já me abandonou? É claro, é possível que Ele não tenha me dado o que eu queria ou o que eu esperava, mas olha, realmente Deus nunca me desamparou. Ele sempre esteve comigo e sempre esteve no controle da minha vida. Queridos, não há um só centímetro da criação em que Deus não esteja presente. O futuro é um lugar onde Deus já está e não tem motivo algum para a gente viver ansioso. Mas vamos concordar que mesmo sabendo de tudo isso, ainda assim nós somos assaltados pela ansiedade, não é? Vira e mexe, nós temos crises de preocupações. Como nós devemos lidar com isso? Bom, aqui está a primeira dica e a primeira ordem de Paulo: decida não andar ansioso. Mas aí você pode dizer para mim: mas não dá, você não conhece a minha vida, para mim isso é impossível. Quer dizer então que
que Deus te deu uma ordem, e esse texto é claro, é uma ordem. Deus te deu uma ordem impossível de ser obedecida? Pelo poder do Espírito Santo, é claro que isso pode ser obedecido, senão Deus nunca te mandaria fazer algo que você não consegue. Agora, como fazer isso? Bom, nós já veremos isso no próximo estudo, que será no de amanhã. Mas por enquanto aqui está o primeiro passo. Para não viver ansioso, você precisa decidir não andar ansioso. A ansiedade é algo que nós podemos e devemos evitar. Logo, se nós cultivamos uma vida ansiosa, nós estamos fazendo mal para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. E se mesmo depois de ouvir o que nós lemos na Bíblia, nós não fizermos nada contra a nossa ansiedade, nós estaremos em desobediência clara contra o Senhor. Porque quando vivemos ansiosos, estamos pregando para o mundo que não podemos confiar em Deus quanto ao futuro. Cristãos ansiosos são uma espécie de publicidade ruim para o Deus de toda consolação. Portanto, decida, hoje mesmo, não viver ansioso. E aí, decidiu? Bom, então, a partir de amanhã a gente vai descobrir como é que a gente pode fazer isso. Não andar ansioso não vem de graça. Exige trabalho, exige derramamento de suor da nossa fé. Mas esse vai ser o tema do estudo de amanhã. Não fique ansioso por isso. Espere, no tempo de Deus ele virá. Que Deus abençoe o seu dia.